Boa noite. Já, dentre alguns instantes, daremos início à parte 4 do capítulo 13 do livro Missionários da Luz. Então, já estou aqui aguardando cada um de vocês para que a gente possa começar. Boa noite mais uma vez. Sejam bem-vindos à nossa página para mais um capítulo empolgante dessa obra maravilhosa de André Luiz, junto com o espírito hoje na pátria espiritual Chico Xavier. Então, boa noite Angélica, boa noite Maura, boa noite para todos que já estão entrando aí, Silvana, sejam todos bem-vindos ao nosso espaço para que possamos trilhar o nosso roteiro de luz junto com a espiritualidade amiga, buscando o entendimento do espírito que somos no corpo em que habitamos, né? Isso é muito importante. Compreender a transitoriedade da vida e entender o que nós estamos fazendo aqui. Boa noite Isabel, boa noite Maria Regina, um beijo, boa noite a todos mesmo, Márcia, Silmara, boa noite, que Deus nos abençoe a todos, né? Legal. Mais uma semana que estamos juntos, buscando iluminar ainda mais o nosso redor, trazendo essa luz para o nosso mundo íntimo, né? Que é essa nossa intenção. E é esse o propósito de estarmos experienciando na carne. Boa noite, Gra. Um beijo. Boa noite, Lianinha. Boa noite, Cris. Então já estamos aguardando aqui, tá bom? Vocês vão nos falando aí como é que tá tudo, som, imagem, tudo bem? Vocês, né? Você também é linda, todos vocês. Eu creio que a luz de cada um, né? A busca que nós estamos fazendo juntos é isso que torna essa beleza tão individual e tão ímpar de cada um de nós. Nós não somos padrões nenhum de beleza fora, né, Gra? Mas a nossa beleza interior é o que a gente está buscando agora, a nossa autoiluminação. Que delícia encontrar vocês aqui mais uma noite. Soraya, saudade. Márcio, boa noite. Então vamos lá. Vamos dar início a nossos estudos, começando por uma prece. Então a gente sempre pede, para quem não colocou a sua água, coloque agora o copo com água, ou a garrafinha, ou uma jarra com água, para que possamos dar início, elevando os nossos pensamentos a Jesus. Mestre Jesus, sempre dissestes que onde 2 ou mais estivessem reunidos em teu nome, o Senhor ali estaria. Amigo de todas as horas, médico dos médicos, nosso irmão maior, modelo e guia a ser seguido por cada um de nós. Gratidão por essa oportunidade. Que nossos pensamentos estejam todos unidos nesse momento, imbuídos da vontade de compreender os ensinamentos vossos, o Evangelho, a Boa Nova. Através da doutrina consoladora dos Espíritos, vos pedimos, se acerquem de nós agora a espiritualidade amiga, os nossos mentores, os nossos anjos protetores, os nossos familiares que nos precederam além-túmulo e que zelam e velam por nós. Que tenhamos a nossa compreensão alargada, dai-nos discernimento, sabedoria para tudo que dissermos, tudo que ouvirmos, para que esteja de acordo com os vossos ensinamentos. Que os benfeitores espirituais façam a varredura em nossos lares, que toda a área construída e não construída dos nossos lares sejam visitadas, as energias deletérias, formas, pensamentos, miasmas, sejam transmutados em energias salutares, que as águas e os alimentos dos nossos lares sejam fluidificados, e receba o lenitivo necessário para o refazimento de cada célula física e espiritual nossa.
Senhor, que vossa paz, vosso amor e vossa luz estejam presentes dentro de nós, ao nosso redor, para que também nós possamos ser aqueles que acolhem, que auxiliam, que sejam benevolentes por natureza, porque o Senhor não veio aqui para falar, mostrou, serviu, exemplificou e disse de maneira muito clara que daria a sua paz a cada um de nós. Mas não a paz do jeito que dá o mundo, porque hoje compreendemos que no mundo teremos aflições, mas se estiveres conosco, teremos sempre o bom ânimo, a fé que é chama que não se apaga. E dessa maneira, Jesus, vos pedimos pelos nossos doentes, por cada um desses que assiste agora a nossa reunião, que tem o seu doente no lar, aquele que passou por cirurgia e está buscando restituir a saúde, os nossos amigos que estão nos hospitais, aqueles que, embora estejam no lar e o físico esteja saudável, a mente está pegando fogo, perturbada, necessitada de um olhar de misericórdia. O Senhor sabe das nossas necessidades, nos conhece mais que a nós mesmos. Auxilie-nos, ampare-nos, fortaleça-nos, para que possamos prosseguir com o propósito, com o objetivo dessa encarnação, porque todos nós temos algo a fazer sobre a terra. Dai-nos sabedoria, para que mesmo que não nos recordemos, façamos aquilo que é esperado de nós e que nos propusemos no mundo espiritual. Que assim seja, que assim seja. Então vamos lá, mais uma vez boa noite, e vamos dar início então ao livro, capítulo 13, Missionários da Luz. Aqui nós temos, na minha versão, que é essa mais nova, página 209 nós estamos, tá bom? No segundo parágrafo aí, onde nós estávamos vendo na página 209, na 208 e anteriores, estávamos falando sobre a importância do sexo. Porque nós vimos, junto com a espiritualidade amiga e com esse espírito que foi médico quando da última encarnação, André Luiz, que nós temos no sexo, na conjunção carnal, na união sexual, a oportunidade de virmos à Terra, de recebermos um corpinho de carne e osso para estarmos aqui buscando a evolução dos nossos espíritos. Então a gente viu que o sexo, mais do que sensações, mais do que prazer, é a oportunidade bendita dada por Deus para que nós possamos voltar, para que a gente esteja aqui. Então o sexo é necessário para isso. Mas a gente também viu que, embora uma dos objetivos divinos, vamos dizer assim, da maior virtude do sexo, que não é a sensação, mas a permuta, a troca de sentimentos verdadeiros do espírito, onde um, através do sexo, nutre o outro. E olha a importância disso. Mais do que alguns minutos de prazer, é o alimento da alma. É a oportunidade de dar ao espírito a chance dele voltar a este planeta de provas e expiações. É assim que eu e vocês estamos aqui. Então, dentro dessas páginas que nós lemos, nós vimos o quanto ainda a gente usa o sexo no sentido instintivo, como animal irracional. Só para o prazer, para a reprodução automática, sem a noção da divindade e do divino que está por trás de tudo isso. Então, por isso que ao invés de falar união sexual, Alexandre então diz a André Luiz que nós devemos dizer união de qualidades. Permuta de sentimentos nobres espirituais. Então é isso que nós temos. Antes de continuar a conversa entre Alexandre e André Luiz falando sobre isso,
porque a gente terminou exatamente quando ele diz para André Luiz: olha, é importante... Meu primo tá falando, olha lá. Quero ver você lá em Nova Independência, se meu nome é André Luiz. Oi, André, um beijo. Vamos nos ver sim. É importante que a gente compreenda que quanto mais elevado, mais espiritualizado nós formos, mais vivenciarmos os ensinamentos de Jesus, menos apegados à matéria e às sensações nós seremos. Nós teremos sentimentos nobres e compreenderemos então a grandiosidade não só do sexo, mas da interação entre espíritos. E aí no Livro dos Espíritos, no capítulo 2, lá na questão 132, é um capítulo todo voltado à encarnação dos espíritos. A primeira questão, que é a questão 132, pergunta sobre o objetivo da encarnação. Qual é esse objetivo? Qual é o propósito da gente estar aqui nesse corpo de carne e osso, que a gente nasce com ele tudo bonitinho, tudo em ordem, e esse corpo vai morrendo a cada dia que a gente desperta nele, as células estão morrendo. Já não somos aqueles jovenzinhos de outrora. Muita gente que está aqui me conhece desde novinha, e hoje eu já estou quase no meio século, 49 anos. Então a gente sabe que todo dia que a gente desperta, uma ruguinha apareceu, o corpo está envelhecendo. Uma forma de dizer: estamos caminhando para voltar para a nossa verdadeira casa. Então aqui é uma escola. Planeta Escola é o nome da Terra. Planeta de provas e expiações. Então qual é o objetivo da gente estar aqui? Se a gente pensar que é acumular bens materiais, vai ficar tudo aqui, a gente não leva. Se a gente pensar que nós somos donos de tudo, por isso que é tudo meu, nem esse corpo que a gente agora está utilizando para estar aqui, nós levaremos, ele fica aqui também. O que a gente leva? As nossas ações, as nossas obras, tudo que a consciência acumulou de coisas boas e nem tão boas que nós fizemos. É isso que a gente vai levar. O que a gente leva? A vida que a gente levou. Então, tudo aqui guardado na nossa CPU, que é a mente espiritual. Não é esse cérebro. Aqui é a CPU que a gente usa para transmitir o que a mente nossa, enquanto espírito, manda. Esse computador, essa máquina central recebe e a gente age mecanicamente com esse corpo aqui. Mas a gente sabe que o nosso espírito está do ladinho, na primeira roupinha, que se chama perispírito. Então, qual é o objetivo da encarnação? Questão 132. A finalidade de estarmos aqui é buscarmos nos aperfeiçoarmos, para chegarmos à perfeição, a sermos espíritos puros como Jesus é. Então, a finalidade é essa: tornar-nos uma versão melhor. Então, buscar uma versão melhor de nós mesmos. Então, nós estamos aqui para melhorar a nós, o nosso mundo íntimo, o nosso jeito de pensar, de sentir e de agir. Esse é o primeiro objetivo. A finalidade é essa: nos tornarmos espíritos melhores. Melhorar a nós mesmos, não o outro, a nós. Bom, além disso, nós estamos aqui para algumas coisas importantes. Para a gente ser um espírito melhor, nós temos que ser menos egoístas, menos orgulhosos, menos vaidosos, menos intolerantes, intransigentes, e trabalhar em nós as virtudes de Jesus, vivenciando cada virtude. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Modificar tudo que a gente faz na questão do Pai Nosso. Lembrar que se a gente está falando Pai Nosso, é Pai de todos nós, então somos irmãos. Estamos aqui para sermos provados, porque a nossa existência não é única agora, nós já tivemos outras. E ao invés de ficar perguntando o que nós somos na vida passada, se a gente foi rei, se foi rainha, se foi rico, se foi pobre, se morou no Egito, se morou em Paris, a gente deve se preocupar com as tendências que nós trazemos. Porque se você quiser saber quem você é verdadeiramente como espírito, analisa as suas tendências, o que você pensa nas 24 horas, de que maneira você age e o que você faz. Aí você vai saber quem você foi.
mais que títulos de nobreza ou sangue azul, a gente tem que compreender o que em nós precisa ser melhorado. Porque alguns de nós estão aqui para fazer prova, para provar que agora a gente vai vencer as nossas más tendências e as sombras que habitam em nós. E muitos de nós também está para expiar. O que vem a ser expiação? Resgate de semeaduras anteriores equivocadas. E a gente fez tanta coisa equivocada que nessa encarnação a gente se propõe a resgatar. Então, às vezes, vem num lar difícil, vem com pessoas difíceis, vem com um monte de sofrimentos e a gente se pergunta toda hora, por que comigo? Por que comigo? Porque só eu passo por todos esses dramas, eu não consigo ter paz. E a gente acha que paz é ter dinheiro no bolso, muita saúde e ninguém que a gente ama doente, né? Boa noite, Joana. Um beijo, estamos orando por você, viu? Se cuida aí, que Jesus te abençoe. Então a gente sabe que a finalidade é essa, nos tornarmos melhores. E se a gente se torna melhor, se a gente passa por provas para ver se agora nós aprendemos que temos que olhar para dentro de nós, enxergarmos as sombras que em nós estão e começar a acender essa luz que Jesus falou, que brilhe a vossa luz. Então é isso. Além disso, se a gente se torna um espírito melhor, nós conseguimos colaborar. Olha só, a outra finalidade nossa é colaborar e encarregar-nos da nossa parte na obra da criação. Então, nós estamos aqui para contribuir com o Criador, auxiliando as suas criaturas. Então, toda vez que a gente se torna melhor, a gente consegue também fazer o bem para aqueles que estão ao nosso redor. Então, é isso. Se a gente adquire virtudes do Espírito, como Jesus, seguindo os passos dele, nós teremos um olhar de empatia, a gente saberá se colocar no lugar do outro e só vai fazer para o outro aquilo que a gente gostaria que fosse feito para nós. Sempre assim. Então é essa conversa que Alexandre e André Luiz estão tendo. E conversando, quando Alexandre falou que a união sexual é uma união de qualidades, é um alimento da alma, mais que sensações, é nutrir o espírito, mostrando quão divino é esse momento. André Luiz diz assim: as palavras de Alexandre abriam-me novos horizontes ao pensamento. As questões obscuras do tema tornavam-se claras ao meu campo mental, fazendo-me sentir que os intervalos da conversação se destinavam a favorecer-me tempo de meditar. O benevolente orientador continuou depois de longa pausa. Então, essa união sexual que a gente está chamando agora de união de qualidades, diz André Luiz, entre os astros, chama-se magnetismo planetário da atração. E Alexandre continua, entre as almas, denomina-se amor. Entre os elementos químicos, é conhecida por afinidade. Não seria possível, portanto, reduzir semelhante fundamento da vida universal, circunscrevendo-o a meras atividades de certos órgãos do aparelho físico. O sexo não pode ser só uma troca entre os órgãos do corpo físico. A paternidade ou a maternidade são tarefas sublimes. Não representam, porém, os únicos serviços divinos no setor da criação infinita. Olha que lindo! Porque realmente, né, gente, é através da maternidade, da paternidade, que a gente tem a oportunidade de estar aqui. Muitas pessoas vivem ainda incrustadas naquela ideia, quando o pai ou a mãe, por algum motivo, viraram as costas aos seus deveres. E a gente não pode julgar os motivos, que são variados. Aqueles que são órfãos desse pai e dessa mãe, geralmente maldizem um ou outro. E aqui a espiritualidade, então, está colocando o quê? Se o sexo já tem uma finalidade divina, que é nos fornecer um corpo físico para aqui estarmos, para a melhora do nosso espírito, só, diz a espiritualidade, só de termos um corpinho físico, a gente já deve ser grato a esse papai e essa mamãe para todo sempre. Porque vocês estão vendo a dificuldade que é para Segismundo voltar, porque na família estão os nossos débitos de passado.
Dificilmente nós teremos todos que sintonizam, que têm amor um pelo outro, que não tem nenhuma rusga, nenhum enfrentamento. Dentro da família nós pedimos, tanto nós, se nos equivocamos com outros espíritos para fazermos diferente dessa vez, como eles também com relação a nós podem pedir para estar conosco, para escrevermos novas páginas no livro das nossas vidas imortais. Então olha que interessante isso, né? Mas ele diz que não é só o sexo na troca carnal, na união mesmo carnal, ou união de qualidades, que acontece isso que é chamado de serviço divino. Olha que coisa linda agora, gente. O apóstolo que produz no domínio da virtude, da ciência ou da arte, vale-se dos mesmos princípios de troca, apenas com a diferença de planos, porque para ele a troca ou permuta de qualidades se verifica em esferas superiores. Há fecundações físicas e fecundações psíquicas. Eu achei essa frase, a Nilda, né, dona Nilda Maria? Boa noite, seja bem-vinda. Para quem escreve um livro, para quem gosta de criar, né, os grandes artistas da música, da pintura, da arquitetura, tudo que torna o mundo mais belo, os autores, os escritores, os poetas, todos esses criam. E quando eles estão criando, a sensação mesmo é de produzir um filho. É um filho. Quando a gente olha um livro que nós escrevemos, é um filho nosso que está saindo. É um pedaço de nós ali que nós estamos emanando para o mundo, para quem lê, receber essas vibrações que eu tenho dentro da minha mente. Quem pinta um quadro, quem mexe com a arquitetura, quem trabalha com a arte, com a música, quem cria, tem a mesma sensação. Inclusive os apóstolos virtuosos que adquirem virtudes para poderem enxugar lágrimas, estender a mão, consolar com os ensinamentos cristãos. Então tudo isso também é fecundação, só que uma é física, porque precisa dos órgãos do corpo físico. Outros psíquicos, porque estão criando através da mente. E eu achei lindo você utilizar esse nome, fecundações físicas e fecundações psíquicas. As fecundações físicas exigem as disposições do corpo físico, da forma, a fim de atenderem às exigências da vida em caráter provisório no campo das experiências necessárias. As segundas, as fecundações psíquicas, prescindem do cárcere de limitações e efetuam-se nos resplandecentes domínios da alma, em processo maravilhoso de eternidade. Quando nos referimos ao amor do Onipotente, quando sentimos sede da divindade, nossos espíritos não procuram outra coisa, senão a troca de qualidades com as esferas sublimes do universo, sequiosos do eterno princípio fecundante. Porque quantas pessoas têm essa fecundação psíquica, né? Olha uma paisagem e consegue eternizá-la num quadro, numa fotografia, numa música, numa história de um livro, num filme. Quanta coisa é criada com o mesmo prazer da união carnal. Então ele diz que não é só o sexo que é divino, toda a criação ou fecundação psíquica para o bem tem uma finalidade divina. Às vezes nós desvirtuamos, como a gente desvirtua o sexo, o homem também desvirtua a arte, desvirtua a música, desvirtua tudo. Quando a gente pensa em Niemeyer, as suas criações, em Darwin buscando explorar o mundo, a genética, a natureza. Quando a gente pensa em Mozart, Bach e tantos outros músicos, que coisa linda, Lenine, Nando Reis, Milton Nascimento, Chico Buarque, Caetano Veloso e tantos outros nomes que quando você escuta uma música, eleva o seu padrão vibratório. Então, a fecundação psíquica, ela vai além também,
Por isso que quanto mais evoluído for o espírito, mais ele enxerga a união de qualidades, não só pela união carnal, mas uma boa conversa com alguém que troque conosco carinhos, carícias mentais. A gente se alimenta, a gente troca e sai os dois nutrindo a alma. É o mesmo prazer. Então é isso que está sendo dito aqui. Olha só a continuação da fala do nosso querido Alexandre. Quando nos referimos então ao amor onipotente, ao amor de Deus, eu estou voltando isso porque é interessante. Quando sentimos sede da divindade, nossos espíritos não procuram outra coisa senão a troca do quê? De virtudes, de qualidades, com as esferas sublimes do universo, sequiosos do eterno princípio fecundante. Nesse momento, André Luiz fala que Alexandre fez uma longa pausa, como se ele mesmo permanecesse extasiado, embevecido com tudo aquilo que ele falou, né? Com aquelas evocações, com aqueles pensamentos. E André Luiz diz que ele ficou assim deslumbrado em escutar aquilo, porque segundo André Luiz, mesmo sendo médico na Terra, nunca ele tinha ouvido definições tão profundas referentes à posição do sexo na vida universal. E aí Alexandre então continua dizendo que é lamentável que a maioria dos nossos irmãos, né, que nós encarnados na Terra, tenhamos menosprezado as faculdades criativas do sexo, desviando-as apenas para o vórtice dos prazeres inferiores. Todos pagarão, porém, ceitil por ceitil, o que devem ao altar santificado, através de cuja porta receberam a graça de trabalhar e aprender na superfície da terra. Então aqui não é que Deus, você vai chegar lá no plano espiritual e Deus vai falar, você usou mal da sua área sexual, então você vai pagar. Nada disso. É porque nós mesmos, adquirindo consciência do espírito que somos, no corpo que transitoriamente nós habitamos ou já habitamos, quando a gente chegar lá, nós vamos despertar. E vamos lembrar daquilo que nós nos propusemos antes de sair. Qual era o nosso objetivo para estar aqui nesse corpo? Era viver apegado à matéria e às sensações carnais? Gente, e eu volto a falar, o sexo é troca, não está dizendo que está errado. O que é errado é a maneira com que nós utilizamos o sexo para os prazeres inferiores. O desrespeito, muitas vezes não há amor, há apenas alguns momentos de sensações inferiores, muitas vezes. E é isso que está sendo dito, então, pelo nosso querido Alexandre. Todo ato criador está cheio de sagradas comoções da divindade. E são essas comoções sublimes da participação da alma nos poderes criadores da natureza que os homens conduzem imprevidentemente para a zona do abuso e da viciação. Ah lá. Quantas pessoas não são viciadas em sexo? E pelos prazeres inferiores. Tentam arrastar a luz, veja que a questão do sexo é chamado de luz, a luz para as trevas. E convertem os atos sexuais profundamente veneráveis, em todas as suas características, em uma paixão viciosa, tão deplorável, tão abominável como a embriaguez ou a mania do ópio. Olha só, é um vício como qualquer outro, que utilizado de forma errada, inferior, é tão abominável quanto qualquer outro vício, inclusive falar mal dos outros. Que às vezes a gente fala de beber, de fumar, mas esquece que a maledicência também é um vício complicado para a pessoa perder. A reclamação também é outro vício complicado para a pessoa abandonar, né? Então veja que aqui estão nos dizendo da importância disso. A essa altura dos luminosos esclarecimentos, sentindo que o respeitável amigo entraria em nova pausa, diz André Luiz, ousei interrogar. Todavia, não é o uso do sexo uma lei natural na esfera da Terra? Ou seja, na Terra não é natural, porque o sexo está aí para ser usado.
Não pode usar, então? É uma lei natural. Alexandre sorriu com benevolência e respondeu: ninguém contesta esse caráter das manifestações sexuais nos círculos da carne. Ninguém está dizendo que é errado, que não deve. Mas todas as leis naturais na experiência humana devem ser exercidas, como em toda parte, sobre as bases da lei universal do bem e da ordem, do equilíbrio. Tudo que é abuso perde o equilíbrio. Quem foge ao bem é defrontado pelo crime. Quem foge à ordem cai no desequilíbrio, que eu acabei de falar agora. As uniões sexuais, portanto, que se efetuem à distância desses sublimes imperativos, transformam-se em causas geradoras de sofrimento e perturbação. Ao demais, não devemos esquecer que o sexo na existência humana pode ser um dos instrumentos do amor. Essa frase é linda também. O sexo na existência humana pode ser um dos instrumentos de amor, de troca e permuta de virtudes, de vibrações superiores, um nutrindo a alma do outro e se alimentando. Mas sem que o amor seja o sexo. Então, o sexo pode sim vir a ter essa importância, né, e ser um do instrumento do amor, mas o amor não é o sexo. Por isso que alguns missionários sobre a terra não casam, não têm filhos e se dedicam o tempo todo à humanidade. Por quê? Eles já compreenderam que o sexo é um dos instrumentos do amor, mas não é o amor. O amor verdadeiro é essa troca de qualidades, de virtudes, de doação de si mesmo em prol da felicidade do outro. Olha que interessante isso. E continuando, por isso os homens e as mulheres, agora vem a explicação, homens e mulheres cuja alma se vai libertando dos cativeiros da forma física, vai se desprendendo da matéria, escapam aos poucos do império absoluto das sensações carnais. Para eles, a união sexual orgânica vai deixando de ser uma imposição, porque aprendem a trocar os valores divinos da alma entre si, alimentando-se reciprocamente por permutas ou trocas magnéticas, não menos valiosas para os setores da criação infinita, gerando realizações espirituais para a eternidade gloriosa, sem qualquer exigência dos atritos celulares. Então não precisa mais existir a conjunção carnal do jeito que muitos de nós enxergamos como necessidade, como vício às vezes. Para esse gênero de criaturas, a união reconfortadora e sublime não se acha presa, circunscrita à emotividade de alguns minutos, mas constitui a integração de alma a alma, através da vida inteira, no campo da espiritualidade superior. Diante dos fenômenos da presença física, bastam-lhes, na maioria das vezes, o olhar, a palavra, o simples gesto de carinho e compreensão para que recebam o magnetismo criador do coração amado, impregnando-se de força e estímulo para as mais difíceis edificações. E quantas vezes, né, a gente não se alimenta com uma boa conversa, com o olhar, com a compreensão, com a escutativa do outro, o silêncio para nos ouvir, a empatia cuidando de nós naquele momento de dificuldade. Então, olha quantas coisas nós estamos aprendendo nesse trecho. Imprimiu Alexandre pequeno intervalo à palestra e, em seguida, abanando a cabeça significativamente, observou: não há criação sem fecundação. A gente sabe que para nós estarmos aqui, precisa da fecundação. Mas não só nós com o corpo físico. Pensa na arte. Pensa em tudo que está à nossa volta, desde um simples objeto. Um simples objeto. Que a gente se utiliza como esse óculos,
como os adornos que as mulheres usam, como esse celular. Não há criação sem fecundação. Então a gente externa é parte de nós que está ali. Saiu de nós, do nosso esforço, da nossa busca. As formas físicas descendem das uniões físicas. Então o corpo descende do corpo. E isso aqui, gente, vem muito a calhar para quem está estudando o Livro dos Espíritos, o que nós vimos ontem. Porque ontem nós falamos disso. Quando nós estamos estudando lá a questão 207, 208 do Livro dos Espíritos, quando a gente fala dos sexos dos espíritos, que os espíritos não têm sexo, horas eles experienciam num corpo masculino, num corpo feminino. Também a gente viu exatamente isso. Quando o pai e a mãe produzem um corpo para o filho, o que eles passam ali são os mapas, né? Os genes, os cromossomos, as características hereditárias, porque o corpo descende do corpo. Mas se o pai e a mãe são espíritos moralmente evoluídos, isso não quer dizer que o filho seja moralmente evoluído. Porque o corpo descende do corpo. Então, eu posso fornecer o corpo, mas espírito, as qualidades para o espírito, não. O espírito descende do espírito. Por isso que o espírito traz experiências anteriores, vivências anteriores. Então, as características, você olha o filho e lembra a mãe, a cor dos olhos, o cabelo, lembra o pai, lembra a mãe. Então, você olha e fala, é filha de fulano, é filha de ciclano. Mas, aquele ser não é o pai, não é a mãe. Ele vai ter uma identidade própria dele. A bagagem espiritual e evolutiva que ele traz nessa encarnação, nessa volta. Então, por isso que eu acho que é muito interessante vocês lembrarem disso. Quem quiser saber mais sobre o assunto, estuda lá Sexo dos Espíritos, as questões 206, 207, 208, 209, que vai aprender bastante sobre isso. As construções espirituais procedem das uniões espirituais. A obra do universo é filha de Deus. O sexo, portanto, como qualidade positiva ou passiva dos princípios e dos seres, é manifestação cósmica em todos os círculos evolutivos, até que venhamos a atingir o campo da harmonia perfeita, onde essas qualidades se equilibram no seio da divindade. Ou seja, nós ainda precisamos dessa união carnal, da união orgânica, física, para que nós possamos estar aqui, nesses mundos, porque através dessa, temporariamente, não nos recordarmos o que fizemos no passado, graças a Deus, e dos propósitos de escrevermos novos roteiros, seguindo Jesus como guia e modelo, que a gente está aqui com esse corpo físico. A hora que todos formos espíritos puros, não precisaremos mais desse corpo denso de matéria, de carne e osso. Nós poderemos, no próprio mundo espiritual, seguirmos os nossos roteiros, porque Jesus falou que há várias moradas na casa do Pai. Não era só essa. Há várias moradas. Qual morada a gente quer habitar quando a gente voltar? É isso que nós devemos pensar. Depois de ouvir tudo isso de Alexandre, André Luiz já falou, não ousei quebrar o silêncio que se seguiu. Alexandre, o venerando instrutor, mergulhado em profundos pensamentos, não mais voltou ao assunto, compelindo-me talvez a meditações mais edificantes. E aí ele diz que esperou ansioso o instante de retornar lá na casa do Segismundo, lembra? Que vai ser a casa dele nessa encarnação, onde tem o casal, Adelino e Raquel, tem que receber Segismundo como filho. Mas como Segismundo é um inimigo de passado, e lá no plano espiritual eles se perdoaram, e aí resolveram recebê-lo como filho para quebrar toda essa animosidade, zerar tudo e transformar mal em bem, nó em laço, mágoa, revolta, ódio em amor, perdoando-se mutuamente, né? A gente viu que quando estão agora encarnados, o casal que disse que ia recebê-lo como filho, para perdoar e para ele
que foi assassino de passado, escreveu um novo roteiro de amor e de gratidão a esses pais, você viu que Adelino não estava querendo mais. Mas aí teve todo o trabalho da espiritualidade, oração, elevação de pensamento, conversa enquanto o corpo físico dormia, e aí tá tudo certo. Vai dar para Segismundo reencarnar. E a gente vai entender como é que acontece a reencarnação, para não achar que é de qualquer jeito, que uma gravidez, quando acontece, foi um descuido. Se o espírito tiver que vir, de alguma maneira ele vem. Olha que interessante então, né? E aí Alexandre terminou de falar e André Luiz falou que não via a hora de voltar para a casa de Segismundo, para então entender e visitar, né, o casal e o Segismundo, o amigo em processo reencarnacionista, na véspera da primeira ligação com a matéria orgânica. Então ele vai querer enxergar do campo de vista espiritual, como espírito, não como médico da Terra, agora, como é que acontece a ligação do espírito ao corpinho que está sendo produzido pelos pais após a união carnal, né? Após o sexo em si. E aí ele começa dizendo que chegados à moradia conhecida, casa de Raquel e Adelino, encontramos Herculano, que é aquele espírito que cuida dessa família e está ajudando na reencarnação de Segismundo, né? Também em companhia de outras entidades. Alexandre informou-me tratar de espíritos construtores que iam cooperar na formação fetal do nosso amigo. Gente, então após o sexo no corpo físico, quando tem que acontecer a gravidez, né, o encontro de espermatozoide com óvulo e produzir esse corpo, como a Tereza que está aí, professora de biologia, a união, e olha que o espermatozoide tem todo um trabalho para percorrer e chegar no óvulo e fecundar, e aí começa todo o processo de divisão celular, né, meiose, mitose, todas essas coisas que eu não saberia falar agora, né, mas que tem nomes específicos, e essas células que vão se, né, produzindo automaticamente, aumentando e vão até formar o feto. Quando acontece isso, que a gente olha no físico e a genética, a biologia explica a reprodução, da ótica espiritual tem um trabalho grandioso de espíritos benfeitores chamados de construtores. Porque lá no plano espiritual, vocês já viram, eu já expliquei, que espíritos preparam uma determinada área da colônia espiritual as reencarnações, tem projetos. Então os espíritos têm um projeto onde eles vão reencarnar, qual é o corpo, e se produz um desenho, um rascunho perfeito do corpo que o espírito terá nessa encarnação. Então cada um de nós teve um rascunho lá em cima, preparado e de acordo com as necessidades. Então tá lá, fulana, Rose, abusou muito da área sexual em outra encarnação, se perverteu, se perdeu, então nessa encarnação ela virá com uma determinada deficiência, a parte reprodutora dela, os órgãos genitais vão ter problema em determinada idade, tô dando um exemplo. Não vai conseguir ter filho tão facilmente porque não soube valorizar os filhos dessa última encarnação. A pedido dela, ela quer vir assim. Ou vem com problema na perna, um problema X, um problema cardíaco, um problema no estômago. Cada um de nós teve um rascunho. E geralmente a gente, com medo de falhar de novo aqui, a gente pede pelo amor de Deus, para que os bons espíritos possam criar esse rascunho do nosso corpinho físico da melhor maneira possível. E aí esses construtores, além de desenhar, de rascunhar, de conversar com a gente, de estar junto com aqueles que vão nos apoiar, estando lá no mundo espiritual, vão ajudar para que a gente tenha êxito nessa encarnação. Além de tudo isso, quando ocorre aqui na Terra a união do espermatozoide com o óvulo, não é um espermatozoide qualquer. Não é um óvulo qualquer. Olha que coisa linda. Porque para poder fazer valer o desenho que foi feito lá em cima, tem que olhar direitinho qual é o mapa cromossômico ali, como é que tá,
qual espermatozoide está carregando as características necessárias para que aquele desenho aconteça. Quais as condições? Então, às vezes a gente acha que é tudo ao acaso. Não há acaso na obra divina. É tudo muito pensado, de forma inteligente, minuciosa e detalhada. É isso que nós temos aqui, pessoal. Vocês estão conseguindo entender? Tá todo mundo quietinho hoje aí? Vão me falando se tem alguma dúvida, tá bom? Até onde eu estou falando aqui, que a gente vai tentando responder. Então, continuando, onde nós paramos, então eles foram, viram que tem espíritos construtores que vão cooperar, então, na formação fetal. Como da outra vez, né, a casa de Adelina e Raquel, que é o ninho doméstico, mantinha a pequena família no mesmo ato de afeição. O Adelino, dessa vez, demonstrava diferente posição espiritual. Ele estava cercado, né? Cercava um ambiente claro de otimismo, delicadeza e alegria. Então, mentalmente, ele estava muito melhor, né? Depois da visita dos amigos espirituais. Quem não assistiu essa aula, tá no Facebook aí, as aulas anteriores, para entender o que eu tô falando, tá bom? Meu amável instrutor, o Alexandre, muito satisfeito com a nova situação de Adelino, passou a examinar os mapas cromossômicos. Ó, tava lá o Adelino, como estou eu, está vocês em família, com a esposa, com o filhinho, e Alexandre já chegou olhando o mapa cromossômico dele, estudando o que? O locus, né, que chama de locus gênico, ou mapa cromossômico, nada mais é do que a representação das posições e distâncias, né, da região ocupada pelos genes transmissores da hereditariedade. Então ele começou a olhar os genes, já ver como é que estava, porque lembra que a mente inferior e perturbada dele de ódio, de não querer que o espírito seja seu filho agora, estava matando todos os espermatozoides, não estava deixando que as coisas acontecessem pelo pensamento. Por isso que eu falei que o pensamento é muito gerador. O pensamento pode dizer à nossa célula, dar uma ordem de viva, como uma ordem de morra. Por isso que é importante a gente modificar o pensamento para o bem, elevar o pensamento. A gente eleva as vibrações e tem saúde no corpo físico. Então é isso que está falando aqui, né? Então Alexandre começou a observar esses mapas cromossômicos com assistência dos espíritos construtores que estavam lá. Em vão procurava compreender aqueles caracteres singulares, diz André Luiz, semelhantes a pequeninos arabescos, francamente indecifráveis ao meu olhar. Olha, um médico estava vendo da ótica como espírito e não estava entendendo. Olha que coisa mais linda isso, né? Os espíritos vendo os mapas cromossômicos, analisando tudo. Alexandre, porém, sempre gentil e bondoso, benevolente, acentuou: esse não é um estudo que você possa entender por enquanto. Estou examinando a geografia dos genes nas estrias cromossômicas. Refere-se ele aos cromossomos cujo constituinte fundamental é o DNA, estrutura responsável pela transmissão das características hereditárias dos seres vivos. Olha que coisa linda, né? Então aqui está explicando, naquela época, Chico, que não tinha estudo, escrevendo coisas dessa intensidade, que hoje que a gente está entendendo melhor. Então ele fala dos mapas cromossômicos, né, Tereza? Olha que aula isso, lá nos anos 40. E ele estava estudando esses genes a fim de certificar-me até que ponto poderemos colaborar em favor de Segismundo com recursos magnéticos para a organização das propriedades hereditárias. Lembra que Segismundo, como matou esse que será seu pai em outra existência, pediu até para vir com problema na área do cardíaco. E para isso precisa estudar qual é, né, as características, separar esses genes necessários aí. Conformei-me, diz André Luiz, e passei a observar Segismundo, que parecia extenuado, abatido. Não conseguia manter
sentado. Assistido pela dedicação de Herculano, conversava dificilmente conosco, estirado em uma cama em grande prostração. O que acontece aqui? Então eu vou dar assim uma resumida nessa parte 213, que eu acho que vai dar para vocês entenderem. Segismundo será o filho. Ele estava encontrando muita resistência por parte daquele que será seu pai, nessa encarnação, que é o Adelino, porque ele matou Adelino na outra existência. E Adelino, mesmo que não lembre agora no corpo físico, a consciência lá no fundo, quando ele via o espírito de Sigismundo visitando o lar, ó, quando a gente vai ter um filho, ele vem em espírito visitar a nossa casa, sintonizar de novo conosco, porque é alguém que nos foi caro em outra existência. Não é qualquer um que está chegando na nossa casa, é alguém que está voltando ao nosso reduto, ao nosso regaço. Então veja, você olha para o filho hoje, você fala assim, não me é estranho, é alguém do passado. E para você saber quem é, basta observar a sua relação com ele. Se é alguém com quem você tinha laços de sintonia ou adversidades a serem reparadas agora, animosidades, né? Dá para saber pela vibração que a gente emite um para o outro, por aquilo que despertamos um no outro. Então isso é importante, é o que está sendo dito aqui. Então Segismundo agora, o pai que vai recebê-lo como pai, já está numa condição melhor, já não está mais atrapalhando, nem matando os espermatozoides na bolsa seminal para que não tenha, né, não ocorra gravidez. O pensamento está outro, então ele está liberando para que isso aconteça. Mas o Segismundo, gente, está morrendo de medo. Ele está abatido, ele está triste, porque agora que ele está em vias de reencarnar, qual é a preocupação dele? Será que eu vou conseguir fazer o que me propus quando eu estiver lá, com o corpo físico, chamando ele de pai e ela de mãe? Será que eu vou conseguir vencer as minhas más tendências e não vou fazer tudo errado de novo? É esse o medo dele. E é o que acontece com cada um de nós quando a gente tem que voltar. Por isso que a maioria dos bebês nascem chorando já. O choro é a primeira coisa que parece que é do físico, né? Para mostrar que está respirando, mas ao mesmo tempo é uma lembrança dolorosa de medo do que a gente vai encontrar aqui e do que nós poderemos fazer para nos afastar daquilo que nos propusemos lá. Por isso que é muito importante todos os dias ao despertar no físico a gente fazer uma prece e se perguntar: o que eu vim fazer aqui? Qual é o objetivo de estar aqui na Terra? Além de trabalhar para sobreviver ou para viver, além de cuidar da casa, o que eu tenho que fazer mesmo? Eu vou voltar com o quê? O que eu preciso levar de volta para lá? É isso que nós estamos vendo aqui. Então, Segismundo estava morrendo de medo. Então, lá no final, na última frase da página 213, Alexandre, quando viu ele dizer assim: ai de mim se cair outra vez. Alexandre fala para ele: Segismundo, é incrível que desfaleça no momento culminante de suas atuais realizações. É incrível que você vai desanimar agora, desfalecer agora. Restaure a sua fé, regenere a esperança, porque você não pode entrar no corpo físico, na corrente material, à maneira dos nossos irmãos ignorantes e infelizes que reclamam quase absoluto estado de inconsciência para penetrarem de novo o santuário maternal. Você não pode ir como ignorante. Você sabe o quanto é importante você voltar. Não desfaleça agora. Eleve os pensamentos. Aproveite esse momento. Não deixe de cooperar com a sua confiança em nosso trabalho para o seu próprio benefício. Então, olha, mais uma vez, para a gente ver, nós não estávamos sozinhos. Bons espíritos e espíritos raros e caros para nós, que muito nos amam, prepararam tudo para a gente estar aqui. E vieram os espíritos construtores ajudar a fazer o nosso corpinho, o embrião, a separar cada gene, cada característica. Então, tudo que nós temos nesse físico, nós merecemos. O que a gente não merece?
as toxinas que nós mesmos colocamos. Porque quando a gente se suicida, mesmo inconscientemente, alimentando-nos de forma errada, viciando o físico em álcool, em drogas, quaisquer tipos de drogas, maledicência, falando mal dos outros, reclamando demais, guardando mágoa e não perdoando, aí nós estamos causando doença nessa forminha que a gente usa aqui. Tirando isso, algumas doenças que nós desperta em nós pedimos pela necessidade de resgatarmos, de expiarmos, de passarmos por provas e modificarmos o roteiro das nossas vidas. Então, olha que interessante o que está sendo dito. Dê trabalho à sua imaginação criadora. Mentalize os primórdios da condição fetal, formando em sua mente um modelo adequado. Então, agora ele fala assim, mentaliza você em condição de um feto. Começa a pensar nisso. Você já viu como é que é o desenho? Imagina você naquela condição de feto, dentro da barriguinha da sua mamãe. Mentaliza isso. Que só de pensar você vai entrar num estado de sono e já vai ser auxiliado para que esse molde seja formado. Então, o pensamento, gente, é o que vai ajudar em todo esse trabalho. Você encontrará na maternidade nobre de Raquel, na mamãe, os mais eficientes auxílios. Porque lembra que ela já é um espírito que está em condições melhores que o próprio marido? Então, ele encontrará nela esse auxílio. Entretanto, lembre-se de que o seu trabalho individual será muito importante no setor da adaptação e da recepção para que triunfe na presente oportunidade. Não perca tempo em expectativas ansiosas, cheias de dores e apreensões. Levante o padrão de suas forças morais. Então vamos lá. Nós vamos parar aqui, tá? E eu gostaria de dar um recado, que essa fala, levante o padrão de suas forças morais, sirva para todos nós, nos embates da vida que estamos passando. Então, nesse momento, a querida Joana no hospital, internada, levante o padrão das suas forças morais. Eleve o pensamento. Acredite que nós temos condições de reverter o quadro. Aprendendo com a dor, porque tudo tem um propósito. Nada temos que não merecemos. E, ao mesmo tempo, estamos tão bem assessorados. Há médicos no plano espiritual, há construtores, há espíritos dedicados e abnegados cuidando de nós. Se tem alguém que passou por uma cirurgia difícil, está se recuperando, levante os padrões das suas forças morais. E para cada um de nós, que muitas vezes levantamos e despertamos no corpo físico, reclamando da dificuldade, desse ano difícil que nós estamos passando, um ano de sacudir o espírito do coletivo, da humanidade, para as falhas que causamos, para tudo que nós fizemos, levante os padrões da sua força moral. É isso que a gente tem que fazer. É para isso que nós estamos aqui. Jesus não enganou a mim, não enganou nenhum de nós. Então, aquele que se diz cristão, se escutou Jesus falar, no mundo tereis aflições, há várias moradas na casa de meu Pai, meu reino não é deste mundo. Além dele chamar a gente, falar dos sofrimentos, falar, estando com ele, o fardo é leve, o jugo é suave. Além de tudo isso, Jesus também afirmou para nós, que se nós tivermos a fé do tamanho de um grão de mostarda, poderemos dizer a essa montanha, a montanha das dificuldades, das dores, dos sofrimentos, transporta-te daqui para lá e essa montanha se transportará. Porque vós sois deuses. Então, que brilhe a vossa luz. Como é que a nossa luz vai brilhar se a gente não aprender a perdoar? Como é que a nossa luz vai brilhar se a gente continuar no egoísmo, achando que o mundo pode desabar, mas conosco nada deve acontecer? Porque o meu Deus, é assim que muitas pessoas falam, o meu Deus é o Deus do impossível.
Então, se você estiver na minha religião, ele vai te proteger. Ele vai falar contigo. Não é assim. Jesus disse que veio para os doentes, então ele veio para todos nós. O Deus é o Pai de todos. O Criador nos ama igualmente e nos convida a contribuir na obra da criação. Isso mesmo, Soninha, tudo passa, né? Por mais difícil que pareça. Por isso que eu sempre falo também que a gente tem um caderninho, um diário, meu pequeno diário, para que a gente possa escrever quando passar por momentos difíceis, outros tantos que nós achávamos que não fôssemos conseguir, que a gente não viu a luz no fim do túnel e nós estamos aqui. Superamos aquilo que a gente achava ser algo impossível. Por que a gente não vai superar agora? Por que a gente não vai buscar essa energia que sai de nós? Pensamento é matéria, ele toma forma. E é ele que modifica todo o nosso sentir. Então, se a gente pensar coisas boas, o corpo vai começar a sentir essas coisas boas. Quando a gente pensa coisa ruim, ele sente coisa ruim. Assista um bom filme que te traga leveza, suavidade, ouça uma música maravilhosa. Então, tudo isso transforma. Pode transformar para o bem ou não, depende das nossas escolhas. Então, escolhamos estar com Jesus. Escolhamos recordar tudo o que ele nos disse. Lembrar de tudo aquilo que ele faz, porque ele diz também que nós somos deuses. Poderemos, se tivermos fé, fazer aquilo que ele fez e muito mais. Por que a gente não acredita nisso? Por que a gente não se esforça para isso? Então veja como é importante que nós lembremos, nos recordemos de Jesus nas nossas dificuldades e convidemos ele para sair, para sentar conosco. Tira ele da cruz. Se alguém só vê Jesus sofrendo e se coloca como pecador e culpado, não é isso que Jesus quer. Tira ele da cruz e coloca ele para caminhar com você. Porque se a gente realmente, Dani, escolheu bem, nós ficaremos bem também, tá bom? Então, gente, gratidão. Peço àqueles que puderem compartilhar, compartilhem mesmo, para que cheguem outras pessoas, porque às vezes o que falta para nós é escutar aquilo que a gente precisa na hora que mais necessita. Porque escutar por escutar não adianta. Mas é tão bom a gente poder compartilhar como compartilha coisas feias, compartilhar coisas que elevem o padrão vibratório, né? Compartilhar os ensinamentos do Cristo, essa beleza que é a obra dos espíritos André Luiz e Chico Xavier e todos os outros espíritos maravilhosos que estão junto. Beijo no coração, uma semana de paz, de muito amor, de muita luz, e qualquer dúvida vocês mandem que a gente vai procurando sanar no próximo encontro, tá bom? Fiquem com Deus. Que Jesus os abençoe e até a próxima. Gratidão.